o vazio disfarçado de controle. Às vezes, não é fácil explicar o que dói. Há uma sensação silenciosa, um cansaço escondido nas entrelinhas da rotina. Você segue em frente, faz o que é preciso, mantém tudo sob controle. Mas, por dentro, algo se cala, algo aperta, algo falta. E o que falta não é algo que o mundo consiga devolver. É como se houvesse um vazio que você tenta preencher com certezas, com planejamento, com esforço, mas ele escapa. Porque não é falta de movimento, é falta de sentido. E o pior é que, muitas vezes, esse vazio se disfarça de força, de maturidade, de controle. Mas, na verdade, ele nasce do medo. O medo de sentir, de falhar, de se perder. Mas, sobretudo, o medo de se tornar quem você realmente é. Rollo May dizia que o medo existencial é o grito abafado da alma que quer crescer, mas que vive esmagada por uma cultura que só valoriza a segurança. Uma cultura onde coragem é confundida com frieza, onde fugir do que se sente parece mais sensato do que mergulhar no que dói. E você vai se adaptando, vai se moldando, vai se apagando, até esquecer como era viver com verdade. E quando a alma perde seu espaço, o corpo adoece, a mente se fecha, a vida vira uma performance. Mas ninguém vê, porque você aprendeu a sorrir mesmo quando algo em você morre em silêncio. Mas e se o medo não fosse o vilão? E se esse desconforto que você tenta evitar for, na verdade, um chamado? E se o que paralisa também aponta? Jung dizia: aquilo que evitamos se transforma em destino. O medo ignorado não desaparece. Ele se transforma na arquitetura oculta da nossa vida. Ele molda as decisões que tomamos, os caminhos que não ousamos seguir, as palavras que engolimos, os sonhos que abandonamos antes mesmo de tentar. Porque o medo real não é de fracassar, é de se expor, é de se ver, é de, finalmente, se tornar inteiro. Viktor Frankl afirmava: o ser humano não sofre apenas por causa da dor, sofre por não entender o sentido dela. O sofrimento sem significado vira prisão, mas o sofrimento compreendido pode se tornar portal. E talvez seja isso que o medo veio fazer aqui: abrir uma fresta no seu mundo interior. Te lembrar que existe algo em você que quer romper a casca, que quer florescer, mas que precisa ser acolhido antes de ser liberto. A alma que se recusa a sentir medo é como uma semente que não quer romper sua casca. Fica ali, protegida, intacta, mas estéril. E é por isso que este vídeo não é sobre eliminar o medo. É sobre escutá-lo. É sobre caminhar com ele até onde você nunca ousou antes. Porque sua alma não quer garantias. Ela quer verdade. Ela quer expansão. Ela quer presença. E talvez tudo comece agora. O medo de viver uma vida autêntica. Você aprendeu a sobreviver, mas não aprendeu a viver. E essa frase, embora pareça simples, carrega um mundo de memórias esquecidas. Você sobreviveu a ambientes onde ser você era arriscado, onde mostrar verdade era punido com rejeição, silêncio ou indiferença. Então você se moldou, criou versões adaptadas de si mesmo para caber nos espaços, nos vínculos, nos afetos. Mas quanto mais se encaixava, mais se perdia. Porque o medo de errar, no fundo, era o medo de ser visto. O medo de deixar cair as máscaras e revelar o que a alma, silenciosamente, sempre soube ser. Essa prisão, invisível, nasce cedo. Muitas vezes, ainda na infância. Quando você entendeu que só seria amado se fosse bom, calmo, útil ou brilhante. Quando aprendeu que o amor vinha com condição. E que mostrar fraqueza, raiva, tristeza ou verdade poderia custar carinho, conexão, pertencimento. Então a autenticidade foi trocada por performance. E a alma, sufocada, começou a se esconder. Mas o corpo não esquece. A alma, mesmo silenciada, continua tentando aparecer. E quando ela não encontra espaço para ser, ela adoece. A ciência confirma o que o espírito sempre soube. O medo crônico não é apenas um sentimento, é um estado fisiológico. Afeta o hipocampo, reduz a capacidade de memorização, de criatividade, de autorregulação emocional. O sistema límbico entra em alerta constante. O córtex pré-frontal, responsável pela escolha consciente, enfraquece. A alma se exila dentro do próprio corpo. E você passa a viver como se estivesse sempre se defendendo de algo, até mesmo de si.
Esperar coragem antes de agir é o maior erro espiritual. Porque coragem não é a ausência de medo, é presença de sentido. Rollo May dizia que o homem criador não foge da ansiedade, ele a atravessa como um portal. A ansiedade não é um sinal de fraqueza, é o sinal de que algo em você quer nascer. E todo nascimento é acompanhado de dor, de incerteza, de tremor, mas também de beleza. Por isso, a cura não está em eliminar o medo, mas em se aproximar dele com compaixão. Uma prática possível é o exercício da exposição compassiva. Pequenos atos diários de verdade pessoal. Falar algo que você nunca disse. Se colocar num espaço que sempre evitou. Escolher uma roupa que expressa quem você é. Escrever um texto que te expõe. Gestos simples, mas sagrados. Porque eles ensinam ao sistema nervoso que é possível sentir medo. Ainda assim, continuar. A verdade não cura porque elimina o medo. Cura porque o atravessa. Porque transforma o medo em ponte, e não em parede. A alma morre devagar quando aprende a se calar para caber. Quando precisa se esconder para merecer afeto. Quando só é aceita se for conveniente. Mas você não está errado por sentir medo. Está pronto. Pronto para atravessar. Para escolher, aos poucos, o caminho da inteireza. Mesmo que ele assuste. Mesmo que doa. Porque viver com verdade é o único caminho onde a alma respira inteira. A armadilha da falsa coragem espiritual. Se eu não demonstrar medo, ele desaparece. Essa é uma das mentiras mais sofisticadas do ego espiritual. Uma ideia disfarçada de força, mas sustentada pelo medo de sentir. Em muitos caminhos de autoconhecimento, criou-se a crença de que o medo é um sinal de fraqueza espiritual. Como se a alma evoluída não tremesse, não chorasse, não se retraísse. Como se a iluminação fosse um anestésico. Mas isso não é despertar, é dissociação. Porque o medo negado não desaparece. Ele se desloca, se transforma. Jung dizia, o que é negado interiormente, retorna como destino exterior. Aquilo que você finge não sentir se manifesta em padrões que se repetem, em escolhas que te sabotam, em doenças que o corpo carrega em silêncio. E assim, surgem práticas que parecem evoluídas, mas que são apenas fugas bem disfarçadas. A meditação usada para se desligar do corpo. A positividade forçada que nega o luto. As afirmações que encobrem a raiva. A espiritualidade que quer vibrar alto o tempo todo. E se esquece de que o divino também habita o escuro, o incômodo, o denso. A verdadeira espiritualidade não é fuga. É encontro. É reconexão. Ela não te desconecta da dor. Ela te ensina a habitá-la com presença. O corpo, nesse processo, é o primeiro oráculo. Ele fala antes da mente. Ele mostra antes da consciência. Por isso, uma prática que pode abrir esse caminho é a escuta somática. Parar por alguns minutos, fechar os olhos e perguntar: onde o medo mora no meu corpo? Que forma ele tem? Que cor? Que textura? Não para se livrar dele, mas para reconhecê-lo. Porque sentir é o começo da libertação. O verdadeiro poder espiritual nasce quando você consegue se sentar diante do seu próprio abismo e ficar ali, sem respostas, sem fugir para a mente, sem precisar resolver, só estar, presente, respirando, honrando o que sente. É ali, nesse silêncio desconfortável, que algo se reorganiza, não por mágica, mas porque a alma, finalmente, foi vista, e a dor, finalmente, foi sentida como ela é. E isso, só isso, já é cura. O medo como bússola da transformação. Tudo o que você deseja está exatamente atrás do que você evita. Essa é a chave que vira o mundo de dentro. Porque a alma não se revela onde é confortável. Ela se revela onde há risco, onde há dúvida, onde há um chamado que parece assustador demais. E por isso mesmo, é sagrado. Medo e desejo são gêmeos espirituais. O que você mais quer e o que você mais teme muitas vezes moram no mesmo lugar. O desejo aponta o caminho. O medo guarda a porta. E a coragem é o ato de atravessar, mesmo tremendo. A biologia do medo não é um castigo. É um convite. Quando você enfrenta um medo real, mesmo um pequeno, o cérebro libera dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação. Essa liberação ativa circuitos de expansão. Ensina ao sistema nervoso que estar fora da zona de conforto também pode ser seguro. O corpo aprende.
A alma respira, a mente se abre, e uma nova vida começa a se desenhar. A alma cresce nos territórios que a mente quer evitar. O caminho não é vencer o medo, não é eliminá-lo, é compreendê-lo, é escutá-lo com respeito, porque ele sempre aponta algo que precisa ser olhado com mais profundidade. Ele guarda informações preciosas sobre seus limites, suas feridas, seus sonhos esquecidos. Ele é guardião, não inimigo. Em muitos relatos de vida, vemos o mesmo padrão. O propósito só aparece depois do colapso, quando tudo desaba, quando o chão some, quando a identidade construída com esforço já não sustenta mais. É nesse vazio, que parece fim, que nasce o eu essencial, o que sempre esteve lá, mas que só pôde emergir quando o personagem caiu. Por isso, onde o medo se faz maior, ali mora o seu chamado mais profundo. O lugar que você evita pode ser justamente o lugar onde sua alma quer renascer. Porque a alma grita nas frestas que a mente tenta selar. E quando você se permite escutar esse grito, algo dentro de você começa, lentamente, a lembrar quem é. E essa lembrança muda tudo. Quando a alma adoece por não ser ouvida, alguns silêncios não são paz, são prisão. São aqueles silêncios em que você engole as palavras, os impulsos, as vontades, em que você diz tá tudo bem, com um nó na garganta, em que você segue o roteiro da vida, mesmo sentindo que a sua verdade ficou para trás. São silêncios treinados, condicionados, aprendidos para manter vínculos, para evitar conflito, para não decepcionar. Mas cada vez que você se silencia por medo, algo em você se parte. Porque o corpo escuta, porque a alma sente. Rollo May, ao estudar a perda de sentido, descreveu um tipo de vazio existencial que não nasce da ausência de estímulo, mas da ausência de presença. De não estar inteiro no que se faz. De não sentir que há vida naquilo que se vive. É um esvaziamento silencioso, que adoece sem barulho, que se disfarça de rotina, que se mascara com produtividade, mas que, por dentro, vai minando a vitalidade da alma. E o medo, mais do que um sintoma, se torna o guardião desse abismo. A medicina já não separa mais o que o espírito sempre soube. As emoções negadas impactam diretamente o corpo. Estudos da psiconeuroimunologia mostram que sentimentos reprimidos, especialmente o medo crônico, afetam o sistema imunológico, reduzem a resposta anti-inflamatória e aumentam o risco de doenças autoimunes. Porque o corpo grita o que a alma tenta calar. Porque quando você não se escuta, o corpo começa a falar mais alto. É nesse ponto que a transformação deixa de ser uma escolha intelectual e passa a ser uma urgência vital. Porque viver negando a si mesmo não é apenas triste, é autodestrutivo. E mesmo que você tente continuar como se nada estivesse errado, uma hora o cansaço chega, uma hora a tristeza transborda, uma hora a dor se impõe. E então, você percebe, viver pela metade custa caro demais. O encontro com a coragem autêntica. A verdadeira coragem não grita. Ela sussurra. Ela sussurra nas pequenas escolhas que ninguém vê. Nos momentos em que você se mostra, mesmo tremendo. Nas palavras que você finalmente pronuncia. No olhar que sustenta a verdade. No sim que é inteiro. No não que é firme. A coragem verdadeira não é grandiosa. É íntima. É silenciosa. É aquela que acontece quando, pela primeira vez, você não trai mais a si mesmo. É nesse lugar que o medo se transforma. Ele deixa de ser um tirano e passa a ser um mestre. Porque ele revela onde você precisa crescer, onde precisa soltar, onde precisa confiar. Joseph Campbell dizia que a caverna que você teme entrar guarda o tesouro que você procura. E o tesouro, muitas vezes, não é algo novo. É algo que você havia perdido de si. Algo que ficou esquecido, adormecido, mas que ainda pulsa, que ainda chama, que ainda espera. Coragem, então, não é uma armadura. É uma nudez. É o ato de viver sem tantas camadas, sem tantas defesas, sem tantas adaptações. É a ousadia de ser inteiro, num mundo que recompensa máscaras. E esse ato, ainda que simples, é revolucionário. Porque ele rompe padrões ancestrais. Ele reescreve narrativas. Ele devolve a vida à alma. Uma prática que pode abrir esse caminho é a reconexão com seus rituais pessoais. Pequenos ritos de presença. Pode ser escrever todas as manhãs o que sente. Pode ser caminhar sem fone de ouvido, só ouvindo a respiração.
Pode ser preparar um chá com presença. O que importa não é a forma, é a intenção. É o retorno ao centro. Porque quando você se reencontra com sua própria essência, o medo já não precisa mais gritar. Ele já foi escutado. A alma que atravessa o medo se torna inteira. Talvez a vida não peça que você vença o medo. Talvez ela só peça que você não o transforme em prisão. Que você o olhe nos olhos. Que o acolha como parte do caminho. Porque o medo é um portal. E o que existe do outro lado não é a ausência de medo, é liberdade. Liberdade de viver com verdade. De amar com inteireza. De se expressar sem censura. De ocupar o próprio corpo com alma. Você não precisa estar pronto para atravessar. Você só precisa estar presente. Porque quando a alma diz chegou a hora, ela já está preparando o caminho. Mesmo que a mente duvide. Mesmo que o corpo resista. Mesmo que tudo pareça confuso. A alma sabe. E quando você começa a escutá-la, algo dentro de você se alinha. A vida começa a fazer sentido. Não porque fica mais fácil, mas porque você para de se abandonar. A coragem que cura é a coragem de ser quem se é. Mesmo quando isso assusta. Mesmo quando isso incomoda. Mesmo quando o mundo não entende. Porque viver com medo é sobreviver. Mas viver com alma é renascer. E talvez seja disso que você esteja mais perto agora. Não do fim, mas de um renascimento. De um novo começo. De um caminho onde o medo deixa de ser prisão e se torna semente.